Boa noite a todos. Vamos começar mais um Quebra-Tudo hoje, na noite de hoje. Hoje vai ser uma noite muito especial, vou estar recebendo uma pessoa muito especial, que é o meu querido Salgadinho. Daqui a pouquinho eu vou estar entrando com ele ao vivo. Mas sempre que eu começo o Quebra-Tudo, sempre que eu dou início ao Quebra-Tudo, eu leio algo, já teve vezes de eu começar o Quebra-Tudo tocando música, mas hoje não. Hoje eu vou pedir para que todos que estejam aí comigo, que a gente possa olhar um pouco mais com uma consciência para tudo que está acontecendo. Nesse momento, um pouquinho antes de entrar, o Brasil virou o epicentro da doença. Então, pessoal, vamos cuidar de verdade. Eu tenho pessoas próximas que estão com Covid, tenho pessoas da minha família que tiveram Covid. Então, não custa nada você se resguardar nesse momento. Tira agora questões ideológicas, políticas, nada disso. Vamos se cuidar como povo brasileiro, como pessoas, como ser humano dessa terra. Então, antes de começar o nosso Quebra-Tudo hoje, eu gostaria de dar esse recado e pedir para que todos possam se conscientizar, para que a gente possa encontrar uma cura maior, uma cura aqui dentro, uma cura no nosso coração, na nossa consciência principalmente, se cuidando nesse momento. Hoje eu vou estar com o meu querido Salgadinho, então esse era o recado que eu queria dar para vocês hoje, antes de começar o Quebra-Tudo. Eu fiquei muito emocionado, emocionado e muito mexido, sim, um pouquinho antes de entrar aqui na live, quando eu vi isso. Eu comecei a pensar nas pessoas que eu amo, eu comecei a pensar nas pessoas que estão com essa doença, as pessoas que eu amo que podem vir, até eu mesmo. Então, vamos ter um pouquinho mais de consciência, de amor pelo próximo, vamos se cuidar, vamos seguir as orientações, se cuidar, usa máscara, procura não estar em aglomerações, eu acho que isso é muito importante. Legal, hoje eu vou receber o meu querido Salgadinho. O Salgadinho, ele é terapeuta transpessoal, ele é coordenador de uma escola e hoje ele vai estar aqui comigo falando um pouquinho sobre estudar muito, estudar bem. Existe alguma diferença? Será que existe diferença? Tem como a gente estudar bem sem ter que se desgastar tanto? Principalmente agora, onde a gente está recluso dentro da nossa casa. Muitos que estão em estudos ou em formação estão fazendo isso de dentro de casa. Então, hoje eu vou estar com ele, vou abrir aqui para ele poder entrar comigo. Então, sejam todos bem-vindos, Eu sei que eu comecei um pouquinho aí, falando um pouco. Sejam todos bem-vindos e fica essa reflexão. Estou aguardando aí para ver se o Salgadinho entra comigo. E vamos ver, o que ele tem para trazer aí. Ó, meu querido Salgadinho tá aí. Arruma um pouquinho a sua câmera. Tô vendo aqui também. Dá uma ajeitada aí que você tá. Aê, pra gente poder ver seu rostão bonito. Eu sou uma pessoa meio puxa-saco de Salgadinho, porque eu gosto muito dele. Acompanhei muito a sua evolução, desde quando um dia você cruzou o salão lá com a gente. E tudo que você veio aprendendo ao longo dos anos, a gente teve um tempo muito grande aí juntos. Então, para mim é um orgulho muito grande, Salgadinho, que você possa aproveitar a live de hoje. E para todo mundo que está chegando, gente, hoje eu não dei o acenar para todo mundo, porque eu acho que você pegou aí um pouquinho do que eu estava falando, Salgado? Peguei sim. Isso mexeu muito comigo. Eu tenho pessoas muito queridas que estão doentes, eu tenho pessoas da família que ficaram doentes, eu tenho um medo muito grande de ficar também doente, então, enfim. Mas eu acho que a gente pode mudar as coisas fazendo movimentos como a gente está fazendo hoje, de poder trazer informação para as pessoas. Salgadinho, primeiro, um pouquinho antes da gente começar a falar de determinados assuntos, então, para você, mãe, para você, pai, que tem filhos que estão na escola, para você que é aluno, e para você que é mãe e pai, mas também que está em formação agora, que está estudando. Então, a gente vai dar algumas dicas bem legais aí, com relação a essa questão do estudo, sem se desgastar muito. Então, Salgadinho, explica um pouquinho, quando eu faço esse convite para você, você fala assim, de cara, você joga para mim um tema, fala, eu gostaria de falar sobre estudar muito, e estudar bem.
Então, eu queria que você pudesse dar uma introdução para as pessoas do que a gente vai falar nessa noite, tá bom? Seja bem-vindo e que orgulho ter você comigo aqui. Isso é muito bom, tá? Perfeito, Dan. Ó, Obrigado. em alguns momentos, se eu abaixo a cabeça aqui, né, eu saio um pouquinho de foto, não estou olhando, é que eu estou acompanhando do meu Instagram, vou estar acompanhando o meu Instagram. Então, se sair alguma pergunta, eu automaticamente, para você estar assistindo, se você quiser fazer uma pergunta conforme ele for trazendo as coisas aí, eu já leio a pergunta para você e a gente discute um pouco em cima disso, tá? Beleza. Bom, perfeito. Obrigado aí, Dan, pelo convite, pela introdução. Boa noite para todo mundo. E eu estava pensando uma série de coisas, assim, para introduzir o tema, mas sabe que o que você colocou me fez pensar muito. Eu acho que você foi muito feliz quando você colocou da relevância do tema, especialmente no momento que a gente vive. Que eu fico com a sensação de que, como a gente está com toda essa situação de aulas online, rotina diferente nas escolas, em alguns momentos a gente tende a sobrecarregar os alunos, as alunas, com uma forma de mostrar para os outros que a gente continua com o ensino forte, que a gente continua dando conta do recado, né? Uma coisa mais para inglês ver. Eu converso muito com o pessoal, tem alguns meninos que estão aqui, que eu converso com eles bastante, e vejo muito isso, às vezes um despejar de conteúdo e sem se preocupar como que está nesse momento, né, a saúde mental dos alunos, se de fato vai ter condição de aprender e aprender os conteúdos, né, e acho que é muito nesse sentido. Mas, assim, falo muito, acho que que eu posso contribuir com o tema, não só como educador, como terapeuta da equipe, né? Mas muito também do caminho que eu fiz, né? Quando a gente se conheceu, você citou aí o salão e citou, enfim, a gente passou por para quem não sabe, né? Hoje a gente é amigo pra caramba, tem uma intimidade enorme, mas em algum momento da minha vida eu caminhei com você, você sendo meu terapeuta, né? E É, eu não toquei nesse assunto, mas aí você já contou para as pessoas. Exato. Acho que você passou comigo em terapia há quanto tempo? Foi bastante, não foi? tem, bom, 2003, quase 8 anos, 7, mas fiquei uns 2, 3 anos com você, né, Dan? É, tá? É, Aí eu me sinto. Aí é difícil, né? A gente começa a sentir velho, porque você fala assim, caramba, né? Eu lembro de você bem menino, né? No começo, bem sim, menino. Assim. Como sim. eu tive e tenho outros meninos que passam, meninos e meninas começam novos comigo e eu vejo esse crescimento. É um presente gigantesco. Esse trabalho é um presente, mas vamos lá. Não, e acho que naquele momento eu oscilava muito entre dois polos que eu acho que tem a ver com o nosso papo de hoje. Quando a gente conversava dos meus objetivos, alguns objetivos de estudo, outros de vida profissional e pessoal, eu oscilava entre o polo da ilusão, de falar eu quero algo, eu quero, você me perguntar, qual que é seu objetivo? Eu quero tal coisa. Quero, meu sonho é esse, meu objetivo é esse, mas na prática eu não vinha fazendo nada para ir na direção daquilo que eu queria. Em alguns outros momentos eu ia para um outro polo, que é devido a não ter claro o caminho que eu estava percorrendo e não ter claro, assim, não ter uma sequência do que eu estava fazendo, eu simplesmente ia fazendo, e aí para compensar isso eu me sobrecarregava demais, né? Então eu oscilava entre esses dois polos. E acho que esses dois polos, esses dois extremos, eles flertam muito com aqueles que estão fazendo um vestibular, um Enem, ou estudando para um concurso, porque a pessoa muitas vezes ela não se organiza, não coloca um método, uma meta com clareza do caminho que ela vai percorrer para atingir aquilo que ela quer. E aí, para compensar, ela se sobrecarrega meio que talvez para mostrar para ela mesma que ela tá assim Estão se se esforçando. esforçando, É, né? E é, exatamente. E eu acho que isso serve também, Salgado, para as pessoas que estão em formação agora também, né? sim, Pessoas que estão em formação, eu acho que isso também. Então, se você está fazendo uma formação, você está estudando, tá, sei lá, porque
E uma das coisas, uma das dicas que eu dou, gente, aproveita, eu sei, tá difícil essa questão de quarentena, vai ficar mais difícil ainda, a gente Sim. percebe, né, que num determinado momento, no começo desse ano, a gente começou a ver uma luz no fim do túnel, mas agora ela comprimiu, e depois a tendência é expandir de verdade, a gente poder retornar à vida, tudo com o tempo. Mas aproveite esse tempo para estudar, vamos aproveitar esse tempo para estudar, porque é um tempo que é onde a gente, de fato, a gente está dentro de casa. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas eu não aguento mais ficar dentro de casa. Ela vai em outro ambiente dentro da tua casa, no fundo, no quintal, senta na rede, sei lá, faz alguma coisa, mas não deixe de fazer nada. Vamos lá. Sim. Não, e acho que vai muito nesse caminho, assim. E eu lembro, uma das coisas que você comentou até do salão, eu lembro que nesse período, além das longas conversas que eu tinha com você, curioso, quando eu fiz meu treinamento, na Quatro Tempos, o meu contato com o Frois no primeiro treinamento não foi tão grande quanto nos outros, né? Mas ele me falou uma coisa naquele momento, né? Então, para quem não sabe, quando eu tinha a idade aí de uma garotada que está assistindo a gente, eu tive um burnout, né? E logo depois eu fui fazer o leader training. Então, eu literalmente me sobrecarreguei ao ponto de pifar, né? Assim. E eu lembro que o Desligou a Frois chavinha. desligou a chavinha total. E eu lembro que o Frois me falou uma frase que foi a seguinte: cara, vai na manha, foi mais ou menos isso. Vai na manha que dá certo do mesmo jeito, né? O importante é dar direção, assim. Então, acho que vai muito nesse sentido que a gente falou. A gente às vezes sobrecarrega porque a gente não sabe o caminho que a gente tem que seguir para um objetivo. E aí, para não ficar culpado de não saber para onde, a gente coloca a intensidade sem saber muito bem para onde a gente está jogando essa intensidade, essa energia, né? Exato. A Mônica até coloca aí, né? Eu acredito que também é o momento de estudar a si próprio, né? Que, na verdade, eu falei Mônica, mas é a nossa querida que coach aqui, que Assim, também passou lá pelo treinamento com a gente. Na verdade, não só, né, aprender a si próprio, entender as coisas que passam aqui, porque é bem disso que a gente está falando hoje. Né? Ele está contando um pouquinho da jornada dele, mas que ele pôde fazer uma jornada e hoje ele consegue olhar para essa jornada que ele fez e aplicar para outros garotos, não cometerem alguns erros que ele cometeu. Então, isso a gente consegue transformar também em ação. E mesmo também complementando, ela coloca, né, aprender com sofrimento e angústias. Na sim, verdade, o cuidado que a gente precisa tomar nesse momento fazer o máximo possível para a gente não entrar nesses sofrimentos e angústias. Em alguns momentos, isso vai ser muito difícil. Mas a gente tem muitos e muitos e muitos e muitos recursos dentro da gente que nesse momento a gente pode usar. E tem muitos e muitos recursos que lives como essa, a minha querida a Débora Viegas entrou aí, ela fez uma transição de carreira muito bonita. Se vocês entrarem lá na página dela, vocês vão poder ver. E aí é algo que ela está fazendo também, ela está transformando algo. E poderia entrar numa angústia. Então, é legal o pessoal estar participando aí com a gente, sim, mas perceber que a gente pode fazer alguma coisa. O que a gente não pode é não fazer nada. Essa sim, arte de não fazer nada agora é muito complicado. É muito complicado. E, de verdade, a gente tem que se olhar e se unir nesse aspecto também, nesse momento. Os alunos que estão estudando, né, os pais ficarem ligados aos alunos, os amigos, um está ligado no outro. A gente está distante, mas a gente pode estar próximo como a gente está aqui. Eu acho que isso vai trazer crescimento para todo mundo. Crescimento. E se você olhar fora, né? Se você olhar fora, você tem recurso o tempo todo para procurar. Tem aula online, você encontra estudo online, você tem o nosso querido Google, que traz informações para a gente. Se você souber procurar direitinho, a informação você vai encontrar. Então, tem vários canais de pessoas fazendo live e tal. Então, se conhecer nesse momento a si próprio também é buscar recursos também. Se você percebe que não tem recurso, busca recurso. Né? Então, tem tantas coisas que a gente pode fazer, né?
incluindo de fato, aqui escreveu, não sei o nome da pessoa, mas é incluir de fato, né? O canal da pessoa. Ela escreve, ó, estamos É a distantes e Sol. juntos. Ah, Sol, eu não via. É que eu tô. Tá muito pequenininho aqui, mas se eu olhar. Ah, agora eu vi, a nossa querida Sol. Então, é exato, a gente está distante, né? É, mas a gente pode estar muito próximo, sim, um ajudando o outro, principalmente agora, né? Hoje, quando eu vi sobre a pandemia, da gente ser o epicentro e tal, falei, agora é hora da gente. Cara, vamos esquecer esse negócio, deixa política para quem é da política, vamos se ajudar, vamos estar junto, né? Principalmente nessa questão do estudo. Vamos mostrar para as pessoas que a gente pode usar essa cabeça não só para coisa ruim, né? A gente pode usar a cabeça para trazer conhecimento, aprender coisas novas. Isso é muito bom. Também grande saudade, Vladimir. Um grande abraço para você, para todo mundo aí da CNV. São pessoas que sempre estão lá com a gente nos treinamentos. E eu não vejo a hora de voltar aos treinamentos. Mas vamos lá, Salgadinho. O que mais você gostaria de complementar em cima do que eu trouxe aí? Não, acho que o que foi colocado aqui pela Kikuchi, que você complementou e o pessoal também, tem muito a ver com o que eu penso desse tema que a gente colocou, né? Estudar muito ou estudar bem? Porque eu entendo assim, a gente... e aí também vou falar um pouco do que você falou, mas eu acho que uma das coisas para a gente entender um caminho legal para conseguir as coisas que a gente quer, né? Seja objetivo de estudo, outras coisas, é se conhecer mesmo. Às vezes a gente se apega a uma coisa do tipo, o meu primo, meu vizinho, para passar na faculdade que eu passei, estudava 15 horas. E às vezes esse não é o tempo que você precisa. Essa era a história dele, né? Esse era o caminho dele de estudo. Talvez você precise de 16, ou talvez você precise de 4, né? E acho que a grande questão é você se conhecer para tudo. E a outra coisa que você trouxe aí, né? Você acabou falando de como a gente também enche a nossa cabeça de uma série de conflitos e besteiras, e aí depois a gente fala que não tem tempo para nada, né? E, Exato. Ó, e tem até uma, tem até uma colocação aqui da Débora, né? Ela fala, ó, vivemos uma era de intoxicação. A questão é transformar toda essa informação que recebemos em conhecimento. Aí eu vou dar um exemplo em cima do que ela escreveu, né? Vou fazer um exemplo aqui bem legal do que ela colocou aqui, né? Olha, hoje, qual é o debate principal e o desgaste maior que as pessoas estão tendo na internet? Tem duas coisas, a política e o BBB. E o BBB, né? Gente, eu acho que determinadas coisas, a política, a gente tem que estar muito ligado às coisas que estão acontecendo e trazer conhecimento para a gente entender mais ainda do que está acontecendo, porque informação é muito importante. E o BBB é só para a gente se divertir. Só para se divertir. Você assiste aquilo, se diverte no fim da noite, tomando um cafezinho, ou quem quiser tomando uma cervejinha, comendo um negócio ali, se diverte. Aê, saiu, legal, foi embora, Carol Conká, legal. E no outro dia, bota o seu foco nas coisas que você precisa fazer. Porque aí no outro dia a pessoa levanta, aí ela quer discutir dentro do WhatsApp, ela quer discutir dentro das redes sociais e não sei o quê, e ela vai ficando nervosa, ela vai ficando isso, ficando aquilo. E sim. perde o foco do que é principal. E aí aquela pessoa que podia dedicar um tempo para estudar, está com a cabeça preocupada com a política, com o que está acontecendo. Ó, foco. Né? Dentro do coaching, a gente trabalha muito essa questão de estar com foco na sua meta. Qual que é a tua meta? Você tem uma meta? Não, meu. Qual é o foco que você coloca? E para todo mundo que está assistindo aí, compartilha a nossa live, vai convidando mais pessoas aí para a gente ter Manda pro bastante gente. pessoal, né? Dá uma chuvinha de coração para mim, para o Salgadinho aí, que a gente merece. Está fazendo essa live aí numa terça-feira à noite, trazendo informação legal para todo mundo. Então, bota coraçãozinho aí, porque é importante. Isso destaca o vídeo. Eles vão fazer essa leitura, tem bastante gente assistindo, e para a gente também é importante. E no final, a gente, um pouquinho antes de terminar, a gente vai falar de um exercício, né, que a gente pode, que vocês podem fazer. É uma técnica, mas nós vamos falar superficial, lógico, mas um Sim. exercício que você pode fazer para trabalhar um pouquinho esse direcionamento, entender aonde você pode chegar, né?
Então, no final, você Perfeito. traz um pouquinho disso, né? Para explicar para o pessoal. Fechou. É, Legal. eu acho que dentro disso, desse, o pessoal fala de intoxicação, desse monte de informação que chega a gente, tem uma coisa que é muito curiosa, né? Que atrapalha muito, seja para estudo, seja para qualquer coisa, qualquer meta que a gente tenha, né? É que a gente acaba não fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? A gente consegue não fazer tudo ao mesmo. A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, quer estar fazendo nosso trabalho, estudando, pensando na Carol Conká, no Projota, em não sei quem, e a gente não faz nenhuma coisa nem outra. Aí na hora que a gente tem que fazer as coisas que a gente quer, que a gente precisa, a gente está com a cabeça nas outras coisas, e no momento que era para a gente só estar se divertindo, desligando a cabeça com alguma besteira, a gente está remoendo a culpa de não ter feito nada do que a gente tinha para fazer naquele dia. Então, uma coisa invade o espaço da outra e assim, isso acaba desgastando, tirando uma energia enorme da gente, né? Exato. E uma das coisas que as pessoas precisam aprender é que, assim, a gente é ser humano, né? E a gente tem um tempo para acordar, a gente tem um tempo para fazer as nossas coisas, a gente tem um tempo para descansar, a gente tem esses tempos, né? E esses tempos, eles são importantíssimos para a gente. Então, se você consome muito a tua cabeça com coisas que não vão agregar naquele foco principal, na tua meta, aí quando chega na hora de você fazer, você não tem pique, você está cansado e tal. E aí muitas Sim, vezes a gente faz para o outro e não faz para a gente. Né? Isso que é o exato. pior. Né? Tem gente aí, eu sei que tem gente na live aí que carrega o mundo inteiro nas costas, mas esquece de carregar só o peso de si próprio. Né? Porque a gente, como ser humano, a gente faz isso. Mas a gente precisa estar atento, principalmente no momento que a gente vive hoje. É ou não é? Sim, é isso. O pessoal comentou até algumas coisas sobre isso, assim, o Vladimir trouxe aí que dá a sensação de que o dia não tem nem 24 horas mais, né? Que as coisas ficam, acho que atropeladas, né? Quando a gente vê, não fez nada do que queria, nem do que precisava, e aí parece que a semana passa em 2 segundos, né? Aí a Sol colocando, para, Dani, que eu falei que tem gente que sai carregando o mundo nas costas, mas é verdade, né? O Vladimir colocou, né? Ele coloca aí que a gente, que parece que o dia, né? Mas é por isso que a gente tem que tá bem organizado nas coisas, que a gente tem que ter as coisas muito certas, porque o que acontece? O fato da gente ficar em casa, a gente acha que a gente tem que produzir muito mais. Ah, porque eu estou em casa, eu tenho que produzir. Não é. Você tem que produzir, sim. Né? Mas você precisa também ter tempo para as outras coisas. Né? Uhum. A Tati, ela escreve aqui, ó, Tati Semenov, ela escreve, acho que um dos problemas é que as tecnologias eram meio de distrair e lazer. Hoje é difícil conciliar com responsabilidades. Mas hoje mudou também, viu, Tati? Na verdade, hoje, quando a gente olha para a tecnologia, eu entendo que a tecnologia ela tem sim um lado muito positivo e ela vem também para trazer informação. Gente, a informação está aí. Né? A informação está aí para todo mundo alcançar. Mas aí o que a gente faz? Será que a gente filtra? Que tipo de informação que eu quero buscar? Será que eu estou filtrando as informações? Não é pegar informação por informação. Né? É legal você pegar informação que traz crescimento, principalmente se você está estudando, se você tá aprendendo, e se você não está, que você está esperando. Né? Hoje, se você está aqui nessa live, o que você está esperando? Vai atrás de estudar algo. Né? Nem que seja a coloração dos patos da Patagônia, sei lá, mas aprende algo. Isso expande tua consciência, traz crescimento, isso traz para você um aprendizado que você vai levar para a vida. Aí, quando você tiver mais velhinho lá na frente, alguém fala: você sabe por que o pato da Patagônia tem aquela coloração? Eu sei, eu estudei isso. Uma hora você vai usar. Informação a gente sempre usa, né? Mas, Salgadinho, eu queria saber um pouquinho, né? Como é que. é, como os alunos podem fazer? Porque, então, eu vou trazer, por exemplo, um exemplo de dentro de casa, né? O que eu vejo.
O meu filho, sim, ele já se habituou com aula online, ele se acostumou, ele acompanha, mas eu vejo que assim, é desgastante para ele, né? Desgastante. Como é desgastante para a gente hoje, que trabalha, né? Então, por exemplo, eu atendo dentro de casa. Hoje, meu consultório é na minha casa. Né? Antes eu me Uhum. deslocava, eu tinha um tempo. Né? Hoje eu termino de atender, eu estou na minha casa. Né? Então, você fica nesse ambiente muito tempo, tal. Como é que a gente pode, olhar para isso, como olhar para as crianças, o que a gente pode trazer para os adolescentes, para que eles possam ter uma estratégia legal de lidar com isso também, né? Uhum. Porque está sendo difícil para todo mundo que tem uma certa maturidade. Imagina para quem ainda não tem essa maturidade, não tem essa vivência toda, né? Como é que está sendo isso? E de que forma que o ensino olha, que forma que os educadores estão olhando para isso também. Eu acho que é uma. Primeiro, a gente tem que ter uma consciência de que é uma corresponsabilidade, né? Tanto dos alunos quanto dos educadores, né? Eu não, já é um absurdo, na minha visão, o modelo de escola que a gente ficar 5 horas por dia durante uma boa parte da nossa vida olhando para a nuca do colega da frente, né? E aí a gente simplesmente reproduziu esse modelo, que já é um modelo cansativo, para o EAD, para as aulas online. E que é bem pior, né? A gente ficar sentado diante de uma tela a manhã inteira é muito complicado. Então, de vez em quando é bom dar uma levantada, né? Dar uma alongada, uma espreguiçada, desligar um pouco. E aí é o que eu falo da corresponsabilidade, porque aí demanda muito dos alunos, talvez, se não tivesse iniciativa dos professores da escola, a capacidade de estabelecer e cumprir acordos, né? Poder chegar no professor, na professora e falar, escuta, vamos combinar aí 40 minutos de aula, aí dá 20 minutos para eu levantar, andar um pouco, esticar as pernas, né? Acho que demanda, voltando àquela questão de se conhecer, e aí se conhecendo, sabendo dos seus limites, poder comunicar os seus limites para quem você precisa negociar naquele momento, né? Às vezes o professor não tem esse feeling, mas talvez você possa trazer isso para ele, né? Falar, escuta, eu não estou conseguindo, é muito difícil, enfim, acho que é uma conversa que é preciso ter, né? Uhum. Bom, tá entrando bastante gente aí, pessoal. Ó, todos sejam bem-vindos, tá? Eu não vou ficar falando nome por nome, seja bem-vindo aqui, para não cometer injustiça, porque passa rápido aqui na nossa frente aqui, e a gente está muito focado naquilo que a gente está fazendo agora, que é a nossa live, né? Então, e a gente está falando exatamente sobre essa questão de trazer esse foco, né? Trazer esse Uhum. foco para nós, né? Como pessoas que estão atrás de estudo, que estão estudando e tal, para as crianças, para os adolescentes também. E eu vi até que a Tati ela fala assim, né? Exato, é o que eu disse, foi a respeito dos jovens, né? Haja maturidade para focar no necessário. Uhum. Mas por isso que eu acho que você traz essa questão da coparticipação, né? Uhum. Corresponsabilidade que você falou, Sim, não sim. foi? Porque, sim, ela existe, né? Ela tem que existir mesmo. Hoje, né, como funciona a coisa aqui em casa, né, por exemplo, eu vejo que a minha esposa, ela acompanha de perto. E Sim. na parte da manhã, né, na parte da manhã, antes de eu sair daqui, porque eu estou indo para o escritório 2 vezes, 3 vezes na semana e 2 eu fico diretamente aqui. E nesses dias que eu fico, a parte da manhã eu fico em casa ainda, né? Então, uma parte do estudo dele eu estou em casa e outros dias eu estou mais. Então, eu fico o tempo todo cobrando. Olha, não pega no... E a gente, às vezes, pega duro mesmo. Ó, não pega no celular, né? Uhum. Abre a sua câmera, ó, senta, não vai deitar no sofá. Porque eles fazem, e é normal, é normal. Não tem uma maturidade, né? Ainda não tem uma maturidade. Quem aqui, quando criança, adolescente, não olhava para as coisas. É difícil, são poucos que olham assim muito bem focado, com uma seriedade. Fica Sim. muito solto. Né? Agora,
fica muito solto aqui na cabecinha deles, mas a gente pode estar de que forma? Acompanhando, né? Sim, E tomar um cuidado para não apertar muito também, né? Porque talvez tenha esse outro lado também dos pais que fala, não, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que entregar, vamos aqui, aperta, e talvez você possa também estar explanando o teu filho, né? sim, Ou criando algo que lá na frente vai ser complicado para ele lidar. Né? Então a gente tem que ter uma dose agora, um equilíbrio. Né? Sei, vocês olham também dessa forma para os pais e com os filhos sim. também, né? Tem algum tipo de instrução para os pais assim que você poderia dar, Salgadinho? Você acha legal? Eu acho que aquilo que você Ou que colocou no. você vê, sei lá. Não, o que você colocou no começo, até da nossa conversa, Dani, de que esse é um momento do mundo onde não é que nesse momento a gente precisa se ajudar, nesse momento ficou explícito que todos precisamos uns dos outros, né? Na verdade, a gente sempre Uhum. precisou um do outro, né? Mas nesse momento a colaboração é importantíssima. Ficou evidente, na verdade sempre foi, mas ficou evidente que ninguém é uma ilha, que um precisa do outro. E isso com relação ao que você colocou aí, acho que é muito, muito forte, porque muitas vezes eu entendo que fica uma coisa, a escola de um lado, os pais do outro, e toda a carga de responsabilidade, de medos, que às vezes não são trazidos. Pô, será que eu vou dar conta daquilo que o meu pai e minha mãe esperam de mim? Será que eu vou dar conta daquilo que a escola está exigindo de mim? Fica totalmente no aluno, né? Fica totalmente na criança, no adolescente, e como se ele tivesse que enfrentar tudo isso sem suporte, né? Uma grande luta, uma grande batalha sozinho, né? E acho que nesse momento é o momento da gente pensar por que a gente sempre fez dessa forma e a gente está vendo, porque o Lucas está em casa estudando, né? O pessoalzinho está em casa estudando, então tá ficando explícito para a gente que não, que sempre teve que ser uma É, parceria aí, né? hoje aconteceu um fato com o Lucas. Eu não vou falar o fato aqui, porque eu não pedi permissão para ele para falar, né? Mas algo que relativamente não era tão grande, para ele se tornou muito grande aquilo, né? E aí eu pude perceber e trouxe a percepção para mim mesmo, de verdade, o quanto os adolescentes e as crianças, principalmente nesse momento, eles estão se apegando em determinadas coisas que jamais eles se apegariam, porque eles também estão isolados, né? E a gente, como Uhum. ser humano, eu vou falar uma verdade para todo mundo aí. A gente não nasceu para ficar longe. Não nasceu para ficar longe. A gente gosta de estar com outras pessoas. A gente gosta de aglomeração. A gente gosta de estar no meio das pessoas. A gente gosta de tudo isso. Mas a gente, de novo, como eu comecei falando nessa live, a gente tem que ter a consciência nesse momento que não é hora, não é momento disso. E se a gente não se ajudar, nós vamos acabar todo mundo no mesmo barco, afundando junto. Né? Não é hora. Sim, Não é hora de confraternizar, não é hora de sair, não é hora. É uma consciência. Isso não, se a gente fizer isso, isso não vai matar ninguém. Literalmente. Né? sim. Literalmente não mata ninguém. Mas vamos lá, que hoje eu estou indignado. Né? A gente alcançar esses níveis, isso já vem aparecendo aí, já vem aparecendo que isso ia acontecer. Já estava se pintando todo o quadro e todo mundo tentando dar aquele jeitinho brasileiro, né? A gente sempre dá aquele jeitinho. Sim. Então, é momento da gente se unir e vamos estudar. Vamos estudar e vamos estudar. Né? O que mais, Salgadinho? O que mais você queria trazer aí para a gente trazer Ah, informação para o povo? O importante é trazer bastante informação para o povo, para todo mundo curtir a live aí e sim. estar sempre com a gente aqui no Quebra Tudo. Né? Não, dentro do que você trouxe, até perceber que a gente tá, tá conectado, né? Não tem como eu ficar bem e aí levando até para a escola, por exemplo, que é a realidade ali. Não tem como eu simplesmente dar a minha aula e, tudo bem se o aluno não entendeu, né? Dane-se, eu fiz minha parte, né? Não funciona assim. A Zélia colocou aqui assim, cumplicidade com o aluno, mostrar que entende, que se importa, né? Eu acho que a gente tem que
aproveitar esse momento para fazer esse movimento, né, uns com os outros, em qualquer contexto. Mostrar que entende, que se importa. Para a molecada que está assistindo, assim, que está nesse momento de estudos, talvez pensar assim, quem são os seus aliados nos objetivos que você tem? Às vezes seu pai, sua mãe, seu irmão mais velho, seu melhor amigo. E para as pessoas que rodeiam as crianças e os jovens, você tem sido será que você estaria nessa lista de aliado de alguém? Do seu filho, do seu irmão mais novo, do seu melhor amigo? Enfim, acho que é muito importante, porque nenhuma trajetória é uma trajetória solo. A gente depende uns dos outros, né? A gente começou aqui falando do vínculo que a gente tem. Teve um determinado momento da minha vida que eu tive 3 caras que me estenderam a mão, né? Você, o Freud e o nosso amigo, né? Então, assim, se hoje eu tenho condição de estender a mão para outras pessoas, é porque em algum momento eu precisei dessa mão e ela estava ali, né? Então, acho que a gente tem que trazer essa consciência cada vez mais forte. E quando eu precisei, a gente não estava em pandemia. A gente só era simplesmente por ser humano, né? Agora está mais explícito que a gente precisa uns dos outros, mas é o tempo inteiro isso. E num processo de estudo, de aprendizagem, isso é muito forte. Porque a gente está falando de um pessoal em formação, cheio de sonhos, de medos, de angústias, né? Salgado, vamos trazer para o pessoal agora como funciona essa ferramenta, né? Que pode ajudar um pouco as pessoas a ter essa... Porque ele usou muito isso, né? Sim, Pode exatamente. fazer muito, ele usou muito, então é uma ferramenta... Olha, nós vamos falar da ferramenta aqui, chegou agora. Exatamente. Nossa querida Martigashi, né? Eu ia Então falar eu isso. queria que você falasse assim, uma estratégia que você pudesse trazer agora para quem está estudando, para quem está se dedicando a algo aí, para que você não polua tanto a sua cabeça, para que você possa ter Sim, foco nos seus estudos, para que você possa alcançar os seus objetivos. Então, vou trazer perfeito. uma estratégia bem legal, uma coisa bem legal que ele sabe muito bem, né? Seja Ó, bem-vinda, Martinha. A Martim, a nossa gente vai querida, ela está... falar de coisas que a gente aprendeu com você, então a Muito bom. pressão ficou dobrada, né, Dani? Tem pressão nenhuma, não, meu. Ela vai se orgulhar do outro lado lá, que ela É, sabe que ela fez um bom trabalho. com Que certeza. tem pressão se a gente não soubesse do que a gente ia falar, É né? verdade. Mas como a gente sabe, então tá tranquilo. Manda bala aí. É isso aí. Bom, lógico que a gente vai passar bem superficialmente, porque são conceitos mais profundos, né? Mas também saudade grande, Martinha. É, quando, enfim, num período que eu estava me reorganizando muito na minha vida, foi quando eu conheci a Quatro Tempos, eu fiz basicamente todas as formações aí, né? E uma das que me ajudou muito, muito com questão até de estudo, trabalho, etc., foi a PNL, né? Eu fiz o Practitioner e o Master na Quatro Tempos. E aí a gente pode falar de 2 coisas, eu acho, Dani. Uma que a PNL me ajudou muito a ter clareza dos meus objetivos, né? Que eu posso chegar aqui para você e falar assim, eu quero no final do ano passar na USP. Não tem uma clareza, né? Assim, o Uhum. que eu preciso fazer para chegar nesse meu objetivo, traçar ali algo que seja mensurável, que seja específico, que tenha prazo, né? Então, nisso me ajudou muito. E eu tenho definido, por exemplo, no final do ano eu quero passar em medicina, por exemplo, a nota de corte não sei nem quanto é, né? 80 e tantos. Então eu tenho 30 semanas, eu vou precisar fazer tal coisa em 30 semanas. Então eu tenho um grande objetivo, uma grande meta. Num segundo momento, eu desdobro essa meta, porque eu tenho 30 semanas, né? Se eu só for perceber no final das 30 que eu não atingi o que eu quero, ferrou, não tem mais o que eu possa fazer, né? Desviar o Titanic do iceberg é quase impossível. Agora, uma lanchinha a gente consegue, né? Semana a semana, e desviando, e vai para cá e vai para lá.
Então, desdobrando, se eu preciso fazer algo em 30 semanas, o que eu preciso fazer a cada semana? Na semana 1, na 2, na 3. E esse é um exemplo verdadeiro, porque a gente está mais ou menos umas 30 semanas da primeira fase dos grandes vestibulares aí. Então, eu divido essa minha meta em várias metas semanais, né? Essa meta de 30 semanas em várias metas semanais. E aí eu tenho algo na PNL, que é um conceito, tem a ferramenta, tem a técnica aplicada, que é o TOTS, né? Que é teste, operação, teste, saída. O TOTS, por exemplo, para quem é da área de gestão, é muito parecido com o ciclo PDCA, né? Que é o planejar, fazer, verificar e agir para corrigir. Mas o TOTS é teste, operação, teste, saída. Então eu sei que no momento, vamos supor que eu faça um simulado amanhã e eu tire 50 pontos, né? Mas eu preciso chegar nos meus 80, certo? Então eu vejo que eu estou com 50 pontos e eu busco uma forma de corrigir isso. Bom, então eu vou estudar essa semana todos os dias, 5 horas por dia, 4 horas por dia, 3 horas por dia, 12 horas por dia. Na semana, no tempo que eu defini, seja uma semana, 2 semanas, quanto mais próximo, melhor, porque eu vou ajustando a rota, né? Eu testo novamente para ver se a operação, ou seja, aquilo que eu busquei fazer, deu certo, né? Então, como eu tenho 30 semanas, eu vou cada semana aumentar um ponto no simulado. E eu vou chegar nos 80 que eu preciso. Aí eu faço o simulado de novo e tiro os mesmos 50. Significa o quê? Que eu preciso corrigir a forma como eu estou estudando. Ou não, eu consegui caminhar mais, fiz 55, 60 pontos. E dessa forma, medindo, né? A gente medir os resultados, a tendência, o caminho é que a gente chegue no objetivo que a gente traçou, né? Isso envolve o que a gente conversou aqui de autoconhecimento, envolve se perceber, envolve colocar metas claras, ações claras do que eu vou fazer e medir, né? Porque tem uma coisa agora, né? Tem uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado com as nomenclaturas que a gente veste ao longo da nossa vida, né? Então, Sim. por exemplo, né? Eu estou triste, eu sou deprimido. Eu não sei o que, eu sou ansioso. Mas eu não fiz porque eu sou uma pessoa que procrastino muito. Sim. Cuidado, hein? Cuidado também com as nomenclaturas que vocês dão num momento como esse, porque isso dificulta, né? Para que você possa alcançar seu objetivo. Porque a gente sempre tem que pensar, né? Que não é difícil. Não é difícil. É desafiante. A gente aprendeu isso também, né? Na PNL. Exato. Então, é um desafio. Outro pressuposto até da PNL que entra nisso que você falou é se um pode, todos podem, né? Então a gente tem o mesmo potencial. Então, muitas vezes, isso é uma armadilha que é legal você ter falado, porque assim, numa escola, a gente vive tacando rótulos nos alunos, sem perceber. Então, fulano é nota 10. Se eu perguntar agora para quem já, para quem já é um pouco mais velho, quem era o nerd da sua sala, quem era o que não sabia nada, vai vir uma imagem na cabeça. E para aqueles que ainda estão na escola, quem que é o mais inteligente da sala? E tudo isso aí são rótulos, são crenças que a gente criou, né? Todo mundo tem a capacidade de passar no curso que quer. E isso é legal de falar, porque muitas vezes por a gente criar esses rótulos, a pessoa fala assim, eu queria tanto fazer direito na USP ou na Unicamp, mas eu não vou conseguir mesmo, né? Aí não consegue mesmo, né? Aí a gente entra em crença, em crenças. Por isso que é importante, por isso que é muito importante, assim, a gente fazer um acompanhamento terapêutico, a gente se conhecer, a gente olhar para a gente, procurar coisas que vão trazer para a gente um conhecimento muito profundo de quem nós somos de verdade, né? Porque às vezes você carrega uma crença que você nem sabe que você tem isso. O que é carregar uma crença que você não sabe? É quando lá pequenininho alguém chega para você e fala assim:
você nunca vai ser alguém na vida. E esse alguém pode ser até mesmo a sua mãe, o seu pai, Uhum. pode ter sido uma tia, pode ter sido um amiguinho que disse isso para você. E você vai crescendo com isso. E toda vez que você tem uma dificuldade, o que você faz? Vai buscar essa referência que você tem. Porque você fala, Sim, mas eu não posso mesmo, não, nunca vou ser ninguém mesmo. Quem, quem, quem acha que um dia eu vou ser médico, que vou ser médico nada, né? Você sim. alguma coisa. Eu vou ser um terapeuta. Imagina, eu jamais vou ser um terapeuta. Olha aí, né, a minha vida. Não, você pode sim. Né? Você pode. Não é porque alguém disse isso para você que você precisa carregar isso, né? Principalmente dentro desse processo. Então, uma das coisas que é legal fazer também quando você está dentro desse processo e montando uma estratégia de estudo, no momento em que vir determinadas coisas na sua cabeça que você não pode, que você não dá conta, tal, olha se você não acredita nisso, hein? Porque se você Uhum. estiver acreditando nisso, nada do que a gente está dizendo aqui vai servir para você, porque você mesmo não acredita. Então, Sim. vamos acreditar, pô. Ana. Exato, porque assim como a gente pode fazer esse ciclo aí de evoluindo semana a semana até chegar no que a gente quer, as crenças podem fazer a gente entrar no ciclo contrário, né? Então eu não consigo mesmo, eu não faço o que eu preciso fazer, aí eu me ferro e eu falo, tá vendo? Eu não consigo mesmo. Vou confirmando, é a tal Já sabia? no já sabia. Na PNL a gente fala um pouco do ciclo do sucesso, né? Na escola, na educação, a gente fala da produção do fracasso escolar. Fizeram uma vez um estudo, Dani, que numa determinada escola chegaram para um professor novo, para vários professores novos e falaram assim, ó, fulano, que era a menina que só tirava 10, vamos supor, essa menina vai muito mal, ela não estuda, ela é péssima, e viraram e falaram assim, aquele ali, e era um menino que costumava ir mal, ele só tira 10. O que você acha que aconteceu na disciplina daqueles professores no final do ano, né? Ele começou a dar mais atenção para quem para os bons alunos, para quem tinha sido rotulado como bom, e começou a preterir os que eram colocados como alunos ruins, né? E aquilo se confirmou no fim do ano, né? Então, as crenças que a gente coloca nesses processos de estudo, ou numa sala de aula, ou em alguma etapa desafiadora na nossa vida, É, podem ter um peso enorme. E não só as que a gente coloca sobre a gente, mas aquelas que a gente coloca sobre os outros, né? eu até coloquei aí, né? Ela manda em perguntas e respostas a Zélia, que está nos acompanhando, né? Olha que legal que ela traz, né? Não só quero como posso. Não só posso como faço. Exatamente, viu, Zélia? Obrigado pela tua contribuição. Exato. Mas É isso isso ajuda mesmo. muito mesmo. Eu venho falando muito com as pessoas que eu atendo em consultório, que muita coisa também está na nossa questão de como a gente vê, né? De como a gente vê as coisas, como a gente olha. A gente sempre tem dois lados da moeda. Você tem um positivo e um negativo. E parece que a gente tem o prazer de ir no negativo, né? A gente vai no negativo, não, que quebra essas coisas. Então, quando você estiver montando uma estratégia, né? Especialmente nesse E momento. se tiver difícil de quebrar, procura uma terapia, procura um terapeuta, procura alguém que Sim, possa te acompanhar, procura um orientador, um coach. Olha, faça qualquer coisa, desde que não seja fazer nada. Eu adoro falar exato. isso, porque às vezes eu digo isso para mim, né? Falo, não, 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 Daniel, faz qualquer coisa, mas não deixa de fazer nada. Sim, Esse processo de fazer o quebra-tudo, por exemplo, foi isso, né? Assim, foi um processo onde eu tive que vencer, por incrível que pareça para as pessoas, a minha timidez de fazer vídeo, de estar aqui e tal. E sim, para mim foi muito desafiador. E agora é prazeroso. Então, algo que sim, era desafiador vira prazeroso e aí, pô, é uma delícia, né? Como estudo. Você pode olhar como estudo como algo pesado ou chato, ou você pode olhar para o estudo como algo prazeroso. Meu, é gostoso, eu sim. estou aprendendo, eu estou trazendo conhecimento. A grande maioria olha e fala assim: eu tenho que estudar para prova. Cara, estudar para a prova é olhar para todo o conhecimento do qual você já viu. E a prova nada mais é do que um grande desafio para você mesmo, de olhar e falar assim:
Agora é hora de eu colocar em prática o que eu aprendi, meu. Então, né? Acho que É isso é a bem forma legal. como a gente representa as coisas, né? Quando eu comecei a fazer os cursos com a Martinha, com vocês, uma coisa que foi muito interessante é que eu comecei a ver as coisas com outra consciência. Então, assim, às vezes eu me colocava para olhar de fora, né, algumas coisas. E aí eu percebi que às vezes eu chegava, por exemplo, na faculdade e eu estava bem para aquela aula. Não, pô, legal, vai ter aula. Mas o entorno fazia, putz, que saco, a disciplina daquele cara, não sei o quê. Pô, tá aquele texto enorme. Eu li o texto, entendeu? Mas aí, se você não tá consciente, presente, o que, que você faz? Você entra na vibe, né, da galera. Você entra na sintonia. E você nem percebe que aí você tá colocando um peso, às vezes, em algo que não existia, né? E uma outra coisa que você falou de ação, que até o que a Zélia colocou, o Freud falava muito isso. Uma vez a gente conversando, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, 20, 21, eu quero isso, eu quero aquilo, vou fazer aquilo, aquele outro e tal. Ele me falou uma frase que é assim, você sabe qual que é a diferença de esperança e ilusão? Né? Hum, A palavrinha chamada ação, né? é, O, a gente até brinca, né? Que a esperança vem de esperança de verdade vem de um verbo. Que a esperança que fica, né? Esperando vem de espera, né? Então, agir e acreditar nas coisas, né? E não é só acreditar, aquela coisa de pensamento positivo, aí não faz nada e fica, não, vou passar, vou passar, não. Faça a sua parte, né? Acredite e faça, né? e não é só. E a pegada mais legal nisso não é acreditar, eu acredito que eu vou passar, é acreditar de verdade em você, no teu potencial. Você Sim, pode, que você vai lá e tal. Eu conheço vários casos de pessoas que acreditaram em si mesmo e alcançaram vários objetivos, né? sim. Aí, ó, tô aqui com o Salgadinho. Quando a gente começou a live, ele mesmo falou para mim, falou, ele tá contando aí para vocês. Eu tive um pane, né? Eu não Uhum, achar que eu já não ia chegar em lugar nenhum. Falhou tudo, sim. tal. E ele vai retomando isso. Ele procura ajuda, ele retoma, tal. Então não adianta, gente, não adianta. Se você ficar aí esperando cair do céu, não vai. Conhecimento não chega do céu. Conhecimento não é Sim. algo que você sonha e acorda. Né? Conhecimento é algo que você estuda. Você estuda. E ter prazer. Ter prazer pelas coisas é a melhor coisa do mundo, né? Que aí fica gostoso. Uma live como essa é uma delícia. Nós estamos falando sobre estudar e está sendo uma delícia. Né? Para a gente que está falando aqui, para quem está participando, quem está acompanhando. Ter prazer, é bom. Conhecimento é bom. Aprender é bom. Se organizar é melhor ainda, né? Principalmente dentro do estudo. Então, tem várias etapas que você pode fazer, você pode tomar para você poder alcançar seu objetivo. Sim. Quer trazer mais alguma coisa, Salvador? Nosso tempo já está quase chegando no final, né? A gente tem mais alguns minutinhos aí, mas você gostaria de trazer mais alguma coisa, concluir algo aí? Não, acho que só dizer assim, né? Quando a gente estuda bem, né? Que era a ideia que era falar disso. Então, assim, quando a gente estuda bem ou faz, ou seja para outro, age bem, né? Com relação às coisas que a gente quer, sobra muito, pode parecer paradoxal, mas quanto mais disciplinado eu sou com essas coisas, e disciplina não precisa ser uma palavra pesada, mas quanto mais eu sou disciplinado com aquilo que eu me propus a fazer, mais tempo sobra, mais livre eu sou, né? Aí é possível que quando estiver, eu posso estar no meio de um vestibular que eu vou fazer, mas aquele momento que eu tiver com os meus amigos, com a minha namorada, com meu pai, com a minha mãe, eu vou estar só com aquelas pessoas, não vou estar preocupado com... Não, porque eu já fiz o que eu tinha para fazer naquela semana, agora eu vou descansar, estar com as pessoas. Se eu vou assistir o Big Brother, eu vou estar assistindo só o Big Brother, não vou estar preocupado com a fórmula de básico, não, eu vou estar no tempo de cada coisa. Quanto mais a gente se Exato. organiza, mais a gente está no tempo de cada coisa.
que é uma das coisas que, para mim, eu falo que eu tenho um pressuposto, né? Para mim, que eu tenho algo em mim que eu levo muito a sério, né? Eu vivo o momento presente e eu falo isso para as pessoas. Viva o momento presente. Quando você vive o momento presente, você ganha grandes presentes. Então, se você tem que passar lá na frente, você precisa fazer aqui. Não adianta você ficar pensando, ai, que eu tenho lá, está chegando, tal. Não, faça agora. Lá vai ser só o momento onde você vai colocar o seu conhecimento à prova. Então, você vai Exato. lá e coloca o seu conhecimento à prova. Ah, mas e se não der certo? E se eu não passar? Então, significa que você precisa do quê? Mais conhecimento. Olhar a Uhum. forma que você está estudando. Olhar a forma que você está olhando para isso. Mandei bem, Salgadinho, dentro do que você É falou isso aí. aí. É isso aí, É Dan. melhor falar com alguém. Pedir a afirmação de alguém que é educador, que trabalha, né, coordenador de uma grande escola. Lá no, e para você que está assistindo aí, né, se você tem filhos aí, procura a escola, ó, Monte Castelo, é lá onde ele é um dos coordenadores lá. O Sol também está lá no Monte Castelo. Eu conheço outros professores que, inclusive, eu os acompanho, né? Então, procura lá a escola, muito bom, perto do aeroporto lá. Depois, se você quiser saber mais, fala com o Salgadinho, entra no Instagram dele, fala com ele lá, ele te fala. E também, se você tiver mais alguma, se você tiver dúvidas, se você quiser saber um pouquinho mais, procura o Salgadinho no Instagram, manda pergunta no direct aqui da Quatro Tempos e a gente encaminha para ele. Então, tem várias formas de chegar a isso, e isso vai chegar até ele para que você possa receber informação. Legal? Bom, Salgadinho, obrigado, cara. Obrigado a você, Obrigado Dan. imensamente pela noite, né? Assim, você sabe o que me dá força para aprender sempre, para crescer sempre, é quando eu vejo um cara como você, aonde você está chegando e acompanhar todo esse processo, isso faz com que, puta, cara, é um presente, sabe? Tá com você aqui hoje, assim, dentro da live comigo, né? Um dia, eu lembro do dia que você sentou de frente para mim no consultório, né? E como é que você está, né? E aí, de tudo que a gente já passou junto, a gente já passou muita coisa junto, né? Muitas alegrias, né? Muitas perdas também, a gente teve perdas, né, significativas. E hoje, para quebrar suas pernas, a gente vai dedicar essa live ao meu querido Renato Guerra, que eu sei que se essa hora ele estivesse assistindo a gente aqui, né? Exatamente. Você tem a maçã, eu tenho ele aqui comigo, né? Está aqui, ó. Para quem não sabe, eu carrego meu amigo no braço aqui. Não dá para ver? Dá para ver, não? Aqui, Dá. dá para ver agora, Agora né? deu. É isso. Eu carrego meu amigo no braço, mas não só no braço, né? No coração. E tudo que ele pôde me ensinar, e que ele pôde ensinar, e tudo que a gente pôde compartilhar, e a gente teve com ele nos últimos momentos aí com ele, você também, principalmente, você teve no último momento com ele. Então, hoje essa live vai para ele, né? Vai para ele. E se você que está assistindo aí tiver alguma pergunta, quiser trazer algo, pode ter certeza que a gente encaminha para o Salgadinho, tá? Salgadinho, cara, Obrigado, obrigado. Dan. Muito obrigado. Te amo profundamente, você sabe disso, Também. né? A gente tem uma história muito bonita. E eu acho que o que faz uma história muito bonita é o aprendizado, né? Porque você estava em busca de aprendizado e eu também, né? E num determinado momento a gente, né, um passa na linha do outro e aí a gente fala, não, vamos por aqui, e essa caminhada é muito boa, né? A todos que estão assistindo a gente aí, muito obrigado também, foi muito Obrigadão. bom todo mundo que está aí. Salgadinho, quer dar um tchau aí, pessoal, um agradecimento para a gente encerrar? Agradecer bastante, Dan, pelo convite. Acho que você já colocou aí. Se eu falar muito das coisas que você colocou, a gente vai terminar meio torto aqui. Então, Ah, agradecer bastante o pessoal que esteve aqui. Ó, tô vendo a galerinha aí mandando mensagens e tal. Agradecer demais. Vi algumas pessoas até que estudaram comigo nas escolas que eu passei. Muito legal. E é uma oportunidade muito bacana, Dani. Tô feliz demais. Obrigado, viu? legal, cara. Obrigado também. Bom, depois a gente ainda se fala mais um pouquinho quando terminar a live. Lógico que
Aí a gente faz uma chamada no particular, tá bom? Tá bom. Para a gente se emocionar mais um pouquinho das coisas que a gente pôde lembrar. E obrigado pela tua contribuição, né, por todo o aprendizado que você traz. E depois nós vamos fazer mais dobradinhas aí desse tema. Eu acho que é um Combinado. tema bem legal, né? E aí a gente pode fazer outras coisas e trazer outras lives aqui para o pessoal também, tá? E estou Beleza. esperando as suas lives lá no seu canal, porque você precisa colocar todo esse conhecimento aí para o povo aprender, viu, Salgadinho? Então, Vamos, faça favor aí, vamos agitar essas questões pode de estudo deixar. para a molecada aí, e essas estratégias que vai ser bom, tá? Obrigado, Fechou. cara. Valeu, Dan. Brigadão. Um beijo aí para você, Ô, viu? até a próxima aí. Então, tá bom. Bom, ó, agradecer a todo mundo, né? O Salgadinho acabou de sair aí, então queria agradecer a todos que tiveram hoje no Quebra Tudo. Obrigado a todo mundo que pôde nos acompanhar. Toda terça-feira, às 19h30, eu vou estar aqui de novo, sempre trazendo um tema muito legal. Semana que vem, eu vou estar com a minha queridíssima Verônica, e a gente vai falar um pouco sobre ansiedade. Futuro. Então, ó, grande presente para você também amanhã, gratuito, online, 100% online. Começa amanhã com o Sistema do Seu Futuro, no canal do nosso querido Carlos Frois. Entra lá, se você não conhece o canal dele, vai conhecer que tem muita informação legal. Ó, tem gente aí chegando, tem gente que já está saindo. Então, novamente, eu agradeço a todo mundo pela noite. Muito obrigado e até o próximo Quebra Tudo e nós vamos falar sobre ansiedade. Espero você semana que vem. Um beijo a todos, uma boa noite e consciência para todo mundo. E vamos se cuidar, porque de fato a gente está num momento muito delicado. Então vamos se cuidar, tomar todos os cuidados para que logo a gente possa passar por tudo isso, tá? Um beijo para todo mundo. Vênia, querida, entrou agora, mas assiste aí para ficar gravado. E muito obrigado pela noite a todos. Valeu.